Olá, este é um material sobre porcentagem. Nesses slides, após uma introdução, vamos falar sobre como representar porcentagem, como mudar a representação de porcentagem e como calcular uma porcentagem. Porcentagem ou percentagem é uma divisão de um número por 100, representada pelo símbolo de porcentagem, e é usada para representar partes de algo inteiro. Por exemplo, o desconto de um produto ou serviço, o reajuste de preço de um produto ou serviço, o lucro de um investimento, etc. É possível representar a porcentagem na forma percentual, seguido do símbolo de porcentagem, por exemplo, 7%, 20%, 50%, 150%. Na forma fracionária, como uma fração irredutível, isto é, que não pode ser simplificada, ou sobre o número 100, por exemplo, 7 sobre 100, 1 quinto, 1 sobre 2, 150 sobre 100, e na forma decimal, obtida a partir da divisão, por exemplo, 0,07, obtida a partir da divisão de 7 por 100, 0,2, obtida a partir da divisão de 1 por 5, 0,5, divisão de 1 por 2, 1,5, divisão de 150 por 100. Para mudar da forma percentual para a forma decimal, basta deslocar a vírgula duas casas para a esquerda e retirar o símbolo de porcentagem. Por exemplo, 7% é 0,07, 60% é 0,60 ou 0,6 e 120% é 1,20 ou 1,2. Para mudar da forma decimal para a forma percentual, basta deslocar a vírgula duas casas para a direita e colocar o símbolo de porcentagem. Por exemplo, 0,07 é 7%, 0,2 é 20% e 0,5 é 50%. Para mudar da forma fracionária para a forma decimal, basta realizar a divisão. Por exemplo, 7 sobre 100 é 0,07. 1 sobre 5 é 0,2. E 1 sobre 2 é 0,5. Para mudar da forma decimal para a forma fracionária, basta pegar o número com duas casas decimais para ser o numerador, e 100 é o denominador. Por exemplo, 0,07 é 7 sobre 100. 0,2 é o mesmo que 0,20, que é o mesmo que 20 dividido por 100. 0,5 é o mesmo que 0,50, que é o mesmo que 50 sobre 100. Para mudar da forma percentual para a forma fracionária, o próprio número é o numerador e 100 é o denominador. Por exemplo, 7% é 7 dividido por 100, 7 dividido por 100. 60% é 60 dividido por 100. E 120% é 120 dividido por 100. Para mudar da forma fracionária para a forma percentual, se o denominador é 100, a porcentagem é o próprio numerador. Se o denominador não é 100, basta mudar para a forma decimal e depois mudar para a forma percentual. Por exemplo, 7 sobre 100 é 7%. 1 sobre 5 é o mesmo que 0,2. 0,2 é o mesmo que 20%. 1 sobre 2 é o mesmo que 0,5. 0,5 é o mesmo que 50%. Uma maneira de fazer cálculos com porcentagem é obter o percentual de um valor de referência. Neste caso, basta multiplicar o valor de referência pela porcentagem. Por exemplo, uma
conta de telefone custava R$ 50. Houve um aumento de 5%. Qual é o valor do aumento em reais? Para resolver o problema, multiplicamos a porcentagem, 5%, ou 5 sobre 100, por 50. O resultado é 2,5. Outra maneira de fazer cálculos é obter o percentual de um valor em relação a um valor de referência. Neste caso, queremos obter a proporção do valor em relação ao valor de referência. Por exemplo, uma mercadoria custava R$ 200. Foi dado um desconto de R$ 15. Qual é o valor percentual do desconto? Para resolver o problema, dividimos o valor 15 pelo valor de referência, 200. O resultado é 0,075, que é 7,5%. Uma outra maneira de fazer cálculos é obter a porcentagem de uma porcentagem. Neste caso, basta multiplicar as porcentagens. Por exemplo, o lucro obtido pela venda de um produto foi de 30%. Este lucro foi dividido igualmente entre os dois sócios, de modo que cada um recebeu 50%. Qual é o valor percentual recebido por cada um dos sócios? Para resolver o problema, multiplicamos as duas porcentagens, 30% ou 30 sobre 100 e 50% ou 50 sobre 100. Fazendo a multiplicação, temos 1.500 dividido por 10.000, que é o mesmo que 15 dividido por 100. O resultado é então 15%.